Segundo livro das Crônicas, capítulo 3. A construção do templo. Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Salomão começou a construção no 2º mês do 4º ano do seu reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala de entrada tinha 9 metros de largura, que era a mesma largura do santuário, e a sua altura era de 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro o lado de dentro da sala. Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo, revestiu de ouro puro a madeira e fez entalhes de figuras representando palmeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro do país de Parvaim. Revestiu de ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas do templo e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala interna, isto é, o lugar santíssimo, media 9 metros de comprimento por 9 de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo, foram usados mais de 20.000 quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo, e as paredes das salas de cima também foram revestidas de ouro. Salomão mandou fazer 2 querubins de madeira que foram folheados a ouro e os colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha 2 asas, e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Portanto, as asas se estendiam por 9 metros de uma parede à outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecida de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. As 2 colunas. O rei mandou fazer 2 colunas, cada uma medindo 15 metros e meio de altura, e as colocou em frente do templo. Cada coluna tinha no alto um remate de 2 metros e 20 de altura. O alto das colunas era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e de romãs de bronze, que eram em número de 100. As colunas foram postas na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Segundo livro das Crônicas, capítulo 4. Os objetos do templo. Salomão mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento por 9 de largura e 4,5 de altura. Também mandou fazer um tanque redondo de bronze com 2 metros e 25 de profundidade, 4 metros e meio de diâmetro e 13 metros e meio de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque, que media 13 metros e meio, havia 2 carreiras de figuras de touros de bronze, que tinham sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 60.000 litros. Fizeram também 10 bacias, nas quais era lavado tudo o que se usava para os sacrifícios dos animais. 5 bacias foram colocadas no lado sul do templo e 5 no lado norte. A água do tanque era para os sacerdotes se lavarem. Fizeram 10 candelabros de ouro, como havia sido ordenado. Eles foram colocados no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fizeram também 10 mesas, que foram postas no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fizeram também 100 vasilhas de ouro. Construíram o pátio interno para os sacerdotes e o pátio principal. As portas dos pátios foram revestidas de bronze. O tanque foi colocado no canto sudeste do templo. Hurã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo de Deus. Esta é a lista do que ele fez. 2 colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam no alto das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em 2 carreiras ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, panelas, pás e garfos. Como Salomão havia ordenado, Hurã, o mestre artesão, fez de bronze polido todas as panelas, pás e garfos para o templo de Deus, o Senhor. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição que ficava entre Sucote e Zereda, no vale do rio Jordão. Esses objetos de bronze que Salomão mandou fazer eram tantos que o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, as mesas para os pães oferecidos a Deus, os candelabros e as lamparinas de ouro puro, que ficavam acesas em frente ao lugar santíssimo, conforme havia sido ordenado, as flores, as lamparinas e as tenazes, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas, os pratos para o incenso e os braseiros. Todos esses objetos foram feitos de ouro puro. As portas de entrada para o lugar santo e as portas do lugar santíssimo também eram de ouro. Primeira carta de João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus.
Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Amem uns aos outros. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Coragem diante de Deus. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Naum, capítulo 2. A queda de Nínive. O destruidor vai atacar a cidade de Nínive. Ponham guardas nas torres e vigiem as estradas. Chamem todos os soldados e preparem-se para lutar. O Senhor Deus vai fazer voltar a glória do povo de Israel. Mais uma vez a nação será o que era antes que os inimigos levassem tudo embora e deixassem o país como uma árvore sem galhos. Os soldados inimigos carregam escudos vermelhos e os seus uniformes são vermelhos também. Eles se preparam para atacar Nínive. Os seus carros de guerra brilham como fogo e os cavalos estão impacientes. Os carros de guerra correm rápidos pelas ruas e cruzam as praças em todas as direções. Parecem tochas acesas, correm como relâmpagos. O comandante inimigo dá ordem aos seus oficiais. Eles correm até a muralha da cidade e na sua corrida empurram uns aos outros. Eles armam barreiras para se protegerem. Abrem-se as comportas do rio e no palácio reina o terror. A imagem da deusa é levada embora e as suas sacerdotisas a acompanham chorando. Elas gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. O povo de Nínive foge como água que escapa de uma represa. Parem! Parem! Alguém grita, mas ninguém para de fugir. Peguem a prata, levem o ouro. A cidade está cheia de riquezas, há milhares de objetos de valor. Nínive, destruída, deserta, despovoada. Corações cheios de medo, joelhos tremendo, rostos pálidos. Todos perdem as forças. O que aconteceu com a cidade que era como uma cova de leões? Ali os leõezinhos recebiam comida. Os leões e os seus filhotes viviam seguros e ninguém os espantava. O leão matava algum animal e o repartia com a leoa e os filhotes. A cova ficava cheia de animais mortos. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte ao povo de Nínive: eu estou contra vocês. Vou queimar os seus carros de guerra e os seus soldados morrerão na batalha. Levarei embora tudo o que vocês roubaram dos outros e nunca mais os seus embaixadores irão para outros países. O Evangelho de João, capítulo 18. Jesus é preso. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus.
Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Jesus diante de Anás. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou, você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. Jesus diante do grande sacerdote. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu, eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse, isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Pedro nega Jesus outra vez. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram, você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem, de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou, será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante, o galo cantou. Jesus diante de Pilatos. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam ficar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam, o senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse, levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam, nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, esta pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Jesus é condenado à morte. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse, não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar. Não, ele não, nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso.